Olá, gente linda, sejam muito bem-vindos à nossa conexão. Estou tomando um chazinho na companhia de um gato. Um chazinho de macela, colhida na sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos à nossa conexão de hoje. Uma vibração elevada, a um processo de ressignificação das nossas memórias da nossa infância e também de todo esse entendimento a respeito do nosso sistema, das coisas que aconteceram na nossa infância, da nossa família de origem, tudo isso. Sejam muito bem-vindos. E quero saber como vocês ficaram de ontem para hoje, daquele nosso exercício, daquela meditação profunda que a gente fez em relação às nossas questões da barriga da mãe, essas vivências intrauterinas. Quero saber como que vocês ficaram e se tem algo que vocês queiram compartilhar. Por favor, me falem, me digam o que é que vocês sentiram e como que vocês ficaram, né? Tudo isso. Me escrevam aí. Muito bem, que ótimo, Ju. Muito bom. Bom saber que você ficou bem. Muito bom. Sempre quando nós fazemos uma prática, algo bem profundo assim, algo mexe normalmente com nós e nós temos algumas sensações diferentes no nosso corpo, no nosso sentir. Eu tive insônia, normal acontecer, bem normal. Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa dinâmica. Ontem a nossa internet não ajudou muito, né? Vou baixar aqui o volume. A internet não ajudou muito, mesmo assim nós conseguimos fazer algumas coisas que eram importantes. Eu fiz a meditação e acabei dormindo. Ok, me senti um pouco introspectivo, dores nas pernas, dormi bem, muito bom. Variadas reações, né? Essa questão de dormir na meditação é muito interessante, porque é um processo de hipnose, tá? Tem muitos comandos hipnóticos ali na minha fala. E esses comandos hipnóticos, eles com certeza trazem informações. E pode ser que você sinta assim sono e é normal dormir durante esses comandos, normal você sentir essas sensações, tá? Bem normal. Eu quero falar para vocês um pouquinho então sobre essa questão da nossa infância. Então ontem eu falei para vocês que 70% da nossa personalidade é criada dentro do ventre da nossa mãe e o restante é criado até os nossos 7 anos de idade. E tudo que a mãe sente quando nós estamos na barriga dela, nós achamos que é com nós. Então nós temos a sensação, se a mãe está com medo, a gente acha que é culpa nossa. Se a mãe tem tristeza, a gente acha que é por causa de nós. Tudo nós relacionamos como se fosse nós os responsáveis e os culpados dentro da barriga da mãe. Se a mãe, de repente, na gestação, ela sentia medo que você morresse por conta de uma ameaça de aborto, ou por conta que ela já teve um aborto anterior a você, você talvez sentia sensações que não eram suas, mas a sensação desse irmãozinho que morreu antes de você. E isso gera muitas questões. Então, por exemplo, pessoas que têm síndrome do pânico, que têm essas questões alteradas, elas estão muito relacionadas a essas coisas intrauterinas, traumas intrauterinos. Quando eu fiz uma regressão pela primeira vez, eu vi que quando minha mãe estava com 6 meses de gestação, a minha mãe caiu um tombo. E ela rolou, e nesse tombo que ela caiu, ela ficou com muito medo de me perder.
E eu fiquei com um trauma muito grande e nessa hora eu me enrolei no cordão umbilical. E eu fiquei muito tempo e depois, na hora do nascimento, meu parto foi extremamente traumático. Porque quando eu nasci com 2 voltas no cordão umbilical, de parto normal e primeiro os meus pés. Então vocês imaginam como foi um parto super traumático. E por isso que eu sei bem como funciona essa dinâmica, porque tudo aquilo que nós vivenciamos dentro da barriga da nossa mãe fica profundamente registrado nas nossas emoções, nas nossas questões internas. E aí o que nós precisamos fazer é realmente tomar um banho e ressignificar essas memórias, né? Porque senão a gente acaba vivenciando tudo isso. Raquel, eu acordei às 4 da manhã, 4h30 da manhã, chorando muito com o sonho que eu tive. Com certeza tem a ver. Certamente, isso é uma liberação, Suni. Uma liberação do teu inconsciente, é muito normal. Eu também me senti assim um pouco mexida ontem à noite, parece que algo também foi trabalhado dentro de mim, porque à medida que eu vou conduzindo vocês, algo também vai sendo trabalhado dentro de mim. Fiz hoje de tarde, é muito bom, me senti feliz e amada. Estou super bem. Ótimo. Quando nós podemos observar, assim como realmente um observador ia observar, aconteceu isso na minha infância, aconteceu isso quando eu estava na barriga da minha mãe. Isso é como um descongelamento dos nossos potenciais, porque você entende que muitas questões que você está vivendo hoje na sua vida estão relacionadas a essas memórias intrauterinas e não com coisas que você viveu na sua vida, né? Às vezes são coisas que você não tem consciência. Por exemplo, assim, se você tem um medo de morrer, medo do escuro, medo das pessoas, uma sensação de que as pessoas vão morrer, essas são dinâmicas bem parecidas com dinâmicas intrauterinas. Muitas pessoas que têm pânico de cobra está muito relacionado ao cordão umbilical no pescoço. Pessoas que não podem ter nada no pescoço, sabe, um lenço, alguma coisa amarrado no pescoço, isso está muito relacionado com esse trauma intrauterino, que não foi curado, que não foi harmonizado. Eu também. Minha mãe levou um tombo aos 6 meses de gestação e ela quebrou a perna. Olha aí, ó. As nossas interconexões. Quando você observa que você tem essas sensações, né, de medo, de pânico, sensação de pânico de não tá conseguindo dormir à noite, a sensação de que alguém está observando você, esses pânicos, eles estão muito... Pânico de lugar fechado, ó, claustrofobia, não tem outra causa a não ser algo na gestação. Normalmente está muito conectado com um trauma dentro da barriga da mãe. E esse exercício que a gente fez ontem, ele é exatamente para isso, para que a gente possa liberar aquilo que vinha bloqueando você, que você não tinha consciência. Ok, esses outros pânicos aí, eles estão relacionados com algumas outras coisas. Não necessariamente com isso que eu falei, tá? Medo de altura pode ser que sim e pode ser que não, tá? Porque pode ter muitas questões. Medo de altura pode ser sim que esteja relacionado com a sensação de estar caindo. Estar caindo é com uma sensação de que talvez eu vou morrer, né? Quando eu estava dentro da barriga da mãe, a sensação de que eu vou escorregar e vou cair. Mas isso também pode estar relacionado com muitas coisas na ancestralidade, tá? E agora, falando um pouquinho sobre o que acontece depois do nosso nascimento, porque ontem a gente falou um pouquinho sobre a barriga da mãe, sobre todas essas influências, as sensações que a mãe sente, influenciarem nas sensações que você sente, e assim vice-versa. E ao mesmo tempo também observar o que é que existe em você que causa essas questões no seu sistema familiar de origem. Por exemplo, assim, quando você nasceu, então o seu nascimento já é uma coisa muito forte, é um movimento muito forte,
Normalmente nós pensamos, simplesmente nasceu, né? Só que não, gente. Imagina que você está dormindo aqui e de repente você amanhece lá na China. E lá na China você tem que viver e falar a língua que eles estão falando. Eles falam a língua você fala a língua que eles estão falando, você não sabe como se comunicar e tudo é diferente. É assim que funcionam essas nossas questões quando nós nascemos. É um mundo completamente novo, completamente diferente e isso realmente mexe muito conosco. Porque isso causa uma sensação em nós de medo, de desconforto. E nós precisamos sim olhar para isso de uma outra maneira, com uma visão expandida de consciência. Quando nós entendemos que as questões que nós estamos trazendo são os traumas da barriga da mãe, os traumas do nosso nascimento, nós podemos ressignificar essas memórias. Quando você é bebezinho e você nasce, será que te prepararam para esse parto? Como é que foi o parto que você teve? Isso pode ser extremamente traumático. Eu já vi muitas pessoas com crises de dor de cabeça, de enxaqueca, que podem estar relacionadas com o fato de ter sido cortado o cordão umbilical muito rápido. O cordão umbilical depois de nascer. Porque a ideia seria que o bebê ficasse um tanto em cima da barriga da mãe e aí depois se cortasse o cordão umbilical. Para que se desse esse tempo. Imagina, eu já tô saindo de um lugar que era super quentinho, super confortável, de repente um monte de luzes na minha cara, alguém me pega, me dá uma palmada na bunda, eu tenho que chorar, e aí me cortam o cordão, eu tenho que aprender a respirar, e depois eu tenho que aprender a comer. É muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo, e aí é muito, muito fácil que o bebê sinta, mamãe não me ama. E aí o que é que a gente tem que compreender que causa todas essas questões na nossa vida? Como que foi esse parto? Principalmente, gente, esses partos de hoje em dia que são cesarianas. Então, o bebê, ele sente que existem fases. Uma outra coisa que nós fizemos um pouco errado, tá? É saber o sexo da criança antes dela nascer. Por que é tão importante saber o sexo da criança antes dela nascer? É como se nós estivéssemos dizendo para aquela criança, para aquele bebê, que a única coisa que importa é o sexo dela. Se ela é querida, se ela é amável, se ela é inteligente, não importa. O que é mais importante é se ela é uma menina ou se ela é um menino. E isso não deveria ser assim. Os filhos deveriam ser amados mesmo sem saber o sexo deles. E aí é muito importante, antigamente se tinha muitos diagnósticos errados sobre isso, e isso cria muitos traumas na criança. Tanto é que tem crianças que não querem ser descobertas. Eu não quero que meu papai e minha mamãe descubram qual é o meu sexo. E aí você vai fazer um ultrassom e o bebê está assim, com as mãozinhas ou tá com as pernas fechadas, para que não se tenha clareza de que sexo tem o bebê. E antigamente não se sabia o sexo exatamente, e eu acho melhor, porque era uma surpresa. Porque a fase em que o bebê, em que a criança precisa mostrar qual é o sexo dela, é a fase do nascimento. Não depois, não antes, aliás. E quando você vai fazer um parto normal, uma mãe às vezes se prepara para esse parto. Então, por isso que eu considero o parto normal assim um profundo processo de transformação. O ponto é que muitas vezes as mães não estão preparadas para esse parto normal e aí é mais fácil fazer uma cesárea, porque alguém faz por mim e acabou. Eu coloco a responsabilidade tudo nos outros e eu nem vou olhar para as minhas questões internas. Daí o que acontece? Muito facilmente cai numa depressão pós-parto. Porque um parto normal é realmente uma morte para a mulher. É uma morte e um renascimento. E para o bebê também.
Ele morreu para aquela fase de dentro da barriga e está renascendo, porque o bebê faz tanto esforço quanto a mãe para nascer. E aí, as crianças que nascem de parto normal, elas têm mais determinação na vida. As crianças que nascem de cesárea, elas têm mais procrastinação. É alguém que você diz assim: vamos fazer tal coisa? Já vou. Me ajuda isso aqui, daqui a pouco, espera um pouco, já vou. E isso é típico de quem nasceu de cesárea. São alguns comportamentos emocionais que se tem. E não é porque nasceu de cesárea que não se pode ressignificar essa memória. Claro que sim que se pode. Porque a cesárea foi algo bem importante. Sabe como surgiu a cesariana? Um imperador tinha o bebê que estava... o médico disse, olha, esse bebê vai morrer dentro da barriga dessa mulher. E você vai ficar sem o herdeiro. E aí eles disseram, tá bom, então vamos, existe como fazer alguma coisa? Dá para nós cortarmos a barriga dela. E aí cortaram a barriga e sobreviveu o bebê, e sobreviveu a mulher, e assim existiu a cesariana, por exemplo. Nós precisamos entender que a cesariana é algo muito importante para a sobrevivência. E muitas vezes ela não é necessária para algumas mulheres. E o que se precisa fazer é entender, bom, ela é necessária no meu caso, eu tenho condições de fazer um parto normal? Se eu tenho condições de fazer um parto normal, então faça. Porque é realmente algo muito forte e que muitas mulheres realmente precisam. Eu diria que quase todas precisam disso para esse processo de cura acontecer, para esse processo de transformação. E para o bebê também é muito sagrado. Então, depois do nascimento, até mais ou menos 1 ano de idade, nós passamos pela nossa fase oral. 1 ano e meio, tá? Até 1 ano e meio de idade. Nessa fase oral, tudo que a criança vê, ela quer colocar na boca. Ela coloca na boca tudo. Tudo ela quer colocar na boca, porque o canal dela de prazer é na boca. Então, ela pega uma moeda e coloca na boca. Quantas crianças vocês conhecem que foram até para o hospital porque engoliram uma moeda? Tudo que ela vê, ela come terra. Quem não comeu terra na infância, né? A gente come terra, a gente coloca tudo que a gente vê na boca. E aí os pais dizem, não coloca isso aqui é ruim. Não faça isso. E tudo aquilo que você negou nessa fase, ou talvez que os teus pais não te deixaram colocar na boca, você mais tarde poderá gerar vícios pela boca. Porque você não conseguiu sentir verdadeiramente essa dinâmica de colocar na boca tudo aquilo que você queria. E aí, por exemplo, cigarro, bebida, todos esses vícios pela boca, comida, estão ligados a traumas nessa fase de mais ou menos de 0, de quando você nasce, até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de idade. E é nessa fase que você pode estar gerando alguns traumas nos seus filhos também. É a fase da mamada. Então, se a criança não mamou, ela também vai ter algumas dinâmicas depois, algumas dificuldades na vida. Eu não mamei desde os meus 40 dias de vida. Claro que sobrevivi, estou aqui. Não é porque o seu filho não mamou, você não teve leite, que você tem que se torturar, mãe, tá? Entenda que tudo é perfeito. Ao mesmo tempo, você precisa entender como que foi essa fase para você e como que foi essa fase se você é mãe para o seu filho. Porque eu não lembro de quando eu era pequena, é normal, só tenho algumas lembranças a partir dos 5 anos, porque antes alguns flashes, mas pouca coisa, é normal. Pode ser normal e pode ser que você não lembre para não lembrar de algo ruim, como uma proteção. Às vezes a nossa mente ela causa amnésia para a gente não sofrer. Pergunta. Quando o médico precisa mudar de última hora para salvar a mãe e o filho em parto normal para cesariana? Como eu falei, a cesariana ela é maravilhosa para ajudar
não aconteceu um problemão, né? O que acontece é que muitas vezes, vamos dizer assim, tá, no seu caso, você já viu com o seu médico que você não pode fazer uma cesárea. O que você precisa fazer é dizer para o bebê, olha, você vai nascer, a mamãe vai ir lá, vai acontecer assim, você vai estar sendo amado igual, mas vai ser dessa maneira, explicar. Porque se age como se o bebê não tivesse consciência, mas o bebê sente tudo, escuta tudo e acha que é tudo com ele. Por isso da importância de conversar com o bebê. E quando existe essa coisa de última hora, mesmo de última hora, é bom falar com o bebê, dizer, olha, vai acontecer isso, a mamãe não conseguiu fazer assim, mas vai acontecer dessa maneira. Explique tudo. Mesmo depois, quando o bebê nasce, quando você leva o bebê para casa, apresente para o bebê toda a casa. Olha, aqui é o quartinho o teu quartinho, aqui é o quarto do papai e da mamãe, aqui é a cozinha, aqui é a sala. Explique quem mora dentro da casa. Tudo precisa ser explicado para o bebê, porque o inconsciente dele sente e entende. Falando agora mais um pouquinho sobre essa fase oral, que o Freud trouxe como fase oral na psicanálise. Nós precisamos compreender que essa é uma fase em que nós tivemos muitas questões emocionais com a nossa mãe. Porque ela está totalmente conectada às emoções da nossa mãe. E até o nosso corpo está conectado a isso. Câncer de mama está ligado ao aborto? Não, necessariamente, não. Tem muitas outras coisas que... Cada caso é um caso, gente. A gente precisa entender o contexto, o padrão, para poder entender a causa. Então, falando agora sobre essa fase em que nós colocamos tudo na nossa boca, é uma fase em que nós estamos descobrindo a vida. E se nos negam de fazer essas experiências, nós estamos reprimindo esse desejo. E às vezes as pessoas até fofoqueiras mais tarde, elas se tornam fofoqueiras porque elas não conseguiram colocar aquilo que elas queriam na boca. Levaram tapas nas mãos dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Tudo isso é bem forte. Nasci de cesárea de emergência, estava correndo risco de vida, havia passado o tempo de nascer. Então você precisa dizer para o seu bebezinho, para sua criança, que tá tudo bem, que você sobreviveu igual. Trazer essa sensação de segurança. Porque às vezes o medo que você passou na barriga da sua mãe ou na hora do parto foi tão grande que isso criou um bloqueio. Criou como um congelamento no seu sistema. E aí você não consegue transcender desse medo, transcender desse congelamento. É bem normal. Rejeitei minha filha na gestação por não ser um menino. Me culpo por isso. O que devo fazer? Acolher ela no seu coração. Pega ela nos seus braços e diga que você ama ela por ela ser uma menina e que ela é linda. Vista ela como menina e sinta uma gratidão imensa por ela ser menina. Essa é a maior forma de ressignificar. Converse com ela quando ela está recém dormindo, isso ajuda muito. Dizendo que você a ama, que você a aceita. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ficou várias vezes sem comer por brigar com a cunhada. Elas moravam juntas. Tem alguma coisa que possa me atrapalhar hoje? Você tem problemas com a balança? Porque pode ser que você coma hoje para compensar aquilo que a mãe não fez. Ou pode ser até que você muitas vezes hoje seja brava como uma maneira de defender o território que a sua mãe não conseguiu defender naquela época. Faço isso. Ela tem 12 anos e tem problemas hormonais. É muito legal que você, Joana, participe da Tenda Vermelha. Você já comprou o Diário da Sacerdotisa da Lua? Tenha um para você, tem um para ela e preencham juntas. A Tenda Vermelha ajuda muito também a ressignificar essas memórias do nosso feminino.
Porque você só projetou nela que ela fosse um menino, porque provavelmente você também havia sido desejada, filho homem. Um pé de laranja não dá abóboras. Os nossos pais nos dão aquilo que eles têm. Quando a mãe não fala da gravidez e só na hora do parto. Então, Joana, tem o Diário da Sacerdotisa da Lua, é um diário que eu criei de sagrado feminino. Depois me manda um direct que eu te mando as informações. Em que todas as mulheres deveriam ter, não importa a idade. Porque lá é como um livro que fala tudo sobre o sagrado feminino e todos os dias faz uma referência a uma deusa, a algo que você pode fazer, e todos os dias você vai anotando aquilo que você vai sentindo, entendendo a tua conexão com a lua, percebendo como que você funciona como mulher. Porque nós estamos muito desconectadas do nosso sagrado feminino, nós mulheres. E os homens desconectados do sagrado masculino, da força deles. Todos nós temos fases durante o mês. Cada 7 dias nós vamos mudando. É como se cada 7 dias nós somos outras pessoas. Isso está totalmente relacionado ao ciclo menstrual, aos ciclos da lua, aos ciclos da natureza. E é muito bonito para você se conhecer, você poder aprender a se analisar. E lá no Diário da Sacerdotisa da Lua, você tem toda essa dinâmica de poder aprender sobre você mesma. É muito lindo, tá? E ele tem previsões astrológicas, bem legal, tá? Quem tem aí pode até colocar uma mensagem, quem tem, para ver como que se sente utilizando ele. Para mim é maravilhoso, eu sempre anoto nele e é bem inspirador. Quando eu perco muito a paciência e grito bastante com meu filho. Quando faço isso, penso o quanto minha mãe fazia isso comigo. O que posso fazer para mudar? Margarete, você faz com o seu filho aquilo que você aprendeu com a sua mãe. O que você precisa é ressignificar as memórias que você teve com a sua mãe. E entender que a sua mãe te deu aquilo que ela tinha e agora você pode dar aquilo que você tem para ela, para o seu filho, como mudando. Olha aí, ó. Então, muita gente colocando que tem, que adora, que ama de paixão. Que lindo, gente. Salete, olha aí, ó. Tem revende, exatamente, vocês podem se tornar revendedoras. Isso foi também uma ideia que eu tive de poder ajudar as mulheres que talvez não tinham renda. De poder colocar esse diário da Sacerdotisa da Lua como uma forma de ajudar as mulheres a ganharem dinheiro também. É muito bonito, muito mesmo. E ele foi feito assim com muito amor, com muito carinho para todas as mulheres do Brasil e supostamente de outros países daqui a algum tempo também, que eu pretendo levar ele. Quando você olha para essas memórias, você entende que a sua mãe fez com você aquilo que a mãe dela tinha feito com ela. E o pior é que muito daquilo que você faz vem dessas dinâmicas, que talvez a sua avó fazia, que a sua bisavó fazia, mas você não precisa continuar fazendo. Minha vida mudou muito com o diário. Ai, que lindo, Zete, que lindo, que bom. Muito feliz de receber essas mensagens de vocês. Me manda uma mensagem no direct que eu consigo para vocês amanhã. A gente envia para qualquer lugar do Brasil, tá? É bem legal. Eu mando para vocês todas as informações. Agora falando um pouquinho mais sobre as fases, então. Mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos de idade até os nossos 3 anos de idade, mais ou menos, tá? Não é muito rígido isso. E cada criança passa por uma fase, mas você percebe claramente analisando a criança. E você pensa agora nas crianças que você conhece e também pensa em você nessa fase quando você era criança. Então, mais ou menos nessa fase de 1 ano e meio, 2 anos de idade, até os teus 3, você está na fase anal.
Então tudo que você sente de prazer é fazendo xixi, fazendo cocô. E é nessa fase que nós desenvolvemos uns complexos de inferioridade, o complexo de inferioridade, o perfeccionismo, a ideia de que tem que estar tudo certinho, essa ideia de rígida, sabe? Toda essa questão de cobrança, de controle está muito ligada nessa fase da vida. Intestino preso, vergonha, medo, essa questão de autoestima também tá muito conectada aí. Porque é nessa fase em que talvez diziam assim pra você ia fazer cocô e diziam: que fedido, que nojento, que feio. Porque a criança, ela sente que o cocô é como se fosse a primeira coisa que ela fez. Imagina que você passou horas pintando um desenho e você quer que alguém diga que é bonito. Só que alguém diz pra você, sim, ligado com dinheiro também, essa fase, né? A fase anal tá muito ligada à maneira como eu lido com dinheiro. Porque o cocô é a primeira coisa que eu fiz. E aí, quando você faz cocô e alguém diz pra você que era feio, que era fedido, que era errado, que não podia, você está criando essas crenças muito negativas a partir dessa dor aí, né? E aí você começa muitas vezes a prender o cocô, você começa a se sentir inferiorizado, começa a se julgar, começa a criar um monte de dinâmicas de desconforto. Sim, Freud explica muito isso. E na psicoterapia nós também estudamos isso. E isso causa consequências depois, por exemplo, até o toque pode estar muito conectado nisso. Então, como que a sua mãe, como que as pessoas à sua volta tratavam isso? Às vezes a criança, ela faz cocô, vem uma visita, a criança faz cocô e vem correndo, super feliz. E aí todos dizem: nossa, mas que feio, vamos lá, vamos se limpar e tal. Normalmente também é a fase em que se tira a fralda. Então tem que se tirar essa fralda, mas não com essa ideia de que é feio, de que é nojento. Você vai ensinando a criança aos poucos que é bom fazer cocô, que todo mundo faz, que o papai e a mamãe fazem também, e que é ótimo. E que você vai lá, puxa a descarga e você diz assim pro cocô: olha, nós vamos guardar o cocô assim como a gente já guardou o da mamãe e do papai. Porque isso cria essa ideia de que eu não tô rejeitando uma parte que é desse bebê, dessa criança. Eu tô acolhendo e tô dando um devido fim para isso. E a criança já não tem que se esconder, já não precisa ter vergonha nem medo. E a criança fica validando, porque ela diz assim: é verdade? É mesmo? A criança fica validando com o pai e com a mãe. E aí por isso da importância do pai e da mãe terem essa consciência de validar, de dizer que é bom, que é bonito, que é gostoso, que faz bem, que todo mundo faz. Então acolher a criança nesse sentido para que ela se sinta bem com aquilo que é dela nessa fase. Depois, depois dessa fase, nós também trazemos a nossa fase fálica, de mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos até mais ou menos de 6 a 7 anos, dependendo, claro, muito da criança, muito da dinâmica familiar, que é a fase em que o menino se apaixona pela mãe e a menina se apaixona pelo pai. E nessa fase, como é que o seu pai, você sendo menina, como é que o seu pai olhava para você? É nessa fase que a menina começa a usar os sapatos da mãe para tentar chamar a atenção do pai e dizer: olha aqui, estou aqui. É nessa fase que o menino usa os sapatos do pai para chamar a atenção da mãe e se torna como um homenzinho para dizer para o papai: olha só, papai, a mamãe é minha. E aqui tem uma dinâmica muito forte. Quando uma criança nessa fase começa a ficar com medo de dormir sozinha. É muito normal
uma criança dormir mais ou menos até... não dormiu até os 2 anos sozinho, depois dos 2 anos e meio não dorme mais sozinho. Olha só o que acontece nessa fase. É quando a criança, ela sente que, vamos dizer assim, uma menina. A menina sente que se a mãe for dormir com o papai vai ser dela, vai ser da mãe, né? Então ela precisa sabotar essa dinâmica. Então ela vai dormir no meio dos dois para garantir que eles não estejam juntos, ou a menina vai chamar a mãe para dormir com ela para que a mãe não esteja com o pai. Ou até a menina chama a mãe para defender a mãe, e dentro das constelações nós vemos muito isso, para que a mãe não tenha relações sexuais com o pai, como uma forma de defender a mãe, porque ela inconscientemente sabe que a mãe não quer ter essa relação. E muitas crianças que são abusadas nessa fase, a constelação familiar nos fala que elas estão fazendo por alguém. Então, uma menina que é abusada pelo pai, ela pode estar supostamente assumindo o papel da mãe perante o pai e dizendo: mamãe, por você eu faço até isso, eu assumo o seu lugar para que você se livre disso, eu faço por você. É algo muito forte, é muito doloroso. Muitas crianças que são abusadas nessa época também é porque estão leais, às vezes, à dor da mãe ou do pai, porque o pai foi abusado e aí são abusados também, ou porque a mãe foi abusada e aí buscam um agressor também para perpetuar essa dor, essa história, por uma lealdade inconsciente. Eu dormi anos com a minha mãe. Por que será, Patrícia, que você estava dormindo anos com a sua mãe? Você estava em defesa da sua mãe? Defendendo a sua mãe do seu pai? Ou será que você estava evitando que ele estivesse com ela? Acontece muito essas dinâmicas e vocês precisam se perguntar: como que eu agi nessa fase? Eu estava a favor do meu pai ou a favor da minha mãe? Conforme o meu pai trata a minha mãe nessa fase da vida, é também conforme eu vou procurar um relacionamento depois. Se o meu pai era agressivo com a minha mãe, talvez eu vou procurar um relacionamento, uma pessoa que seja agressiva comigo também, com uma forma de compensar e dizer: mamãe, olha aqui, ó, eu sou parecida com você, porque são os meus registros. Todas as minhas crenças vão sendo criadas aí, até com 7 anos de idade. Na visão hipnossistêmica, em tudo que nós fazemos, até os nossos 7 anos de idade, se cria um filme, um roteiro, e depois dos nossos 7 anos de idade, esse filme só roda novamente, só continua a se repetir. Então são os mesmos personagens, o mesmo enredo, às vezes até as mesmas cenas, com novos atores que nós contratamos para vivenciar isso. E isso é muito profundo, às vezes é tão doloroso que nós não temos consciência de que essa dinâmica está nos perseguindo. A dor do meu pai me segue, e aí eu vou procurar um parceiro, uma parceira que tem essa mesma dinâmica que meu pai tinha com a minha mãe. Às vezes a mãe desvalorizava o pai, e aí você vai procurar um parceiro que você possa desvalorizar também. Às vezes o pai desvalorizava a mãe, e aí você vai procurar uma parceira que você possa desvalorizar. E toda essa dinâmica vai acontecendo e vai se repetindo na sua vida. E você não tem consciência de que aquilo que você está vivendo na sua vida hoje é só um resultado daquilo que foi programado no teu inconsciente como verdade lá na sua infância. Então a minha pergunta é: o que é que você via do seu pai e da sua mãe quando você era criança? O que é que você assistia? Como é que você era tratado? E às vezes foi tão lindo, né? O pior de tudo é isso, tá? Às vezes acontece isso. As pessoas chegam no meu consultório e dizem assim, eu pergunto: como foi a sua relação com seu pai, com a sua mãe, como você vê eles?
Meu pai e minha mãe são perfeitos. Nossa, não tenho nem nada do que reclamar. Meu pai e minha mãe são maravilhosos, meu Deus do céu, são coisas mais perfeitas do mundo. Aí os meus cabelos fazem assim. Sabe por quê? Porque quanto mais inconsciente você é das tuas questões, mais preso você está. E aí você atribui isso aos outros, aí você diz que são os outros. O que acontece é que, na verdade, nós sempre temos dinâmicas com os nossos pais. E quanto mais perfeitos nossos pais são, mais emaranhados nós ficamos, sabe por quê? Porque é muito difícil de decepcionar pais perfeitos. Muito difícil. Então, decepcionar pais perfeitos é a morte para mim, é algo muito difícil, vai me trazer muita dor. E eu não posso decepcionar esses pais. E aí, por isso, muitas vezes eu abdico. Eu nem faço muitas coisas na minha vida para que eu não decepcione o meu pai nem decepcione a minha mãe. Para que eles não fiquem tristes comigo. E aí, imagina. Que dinâmica mais forte que nós estamos presos. E aí, por isso, às vezes, é muito difícil encontrar um homem tão maravilhoso quanto o meu papai, que por isso eu nem me caso. Ou qualquer homem que aparece é bem pior do que o meu papai. É muito difícil encontrar uma mulher igual a minha mamãe e por isso eu nem vou encontrar alguma. Eu só me relaciono com mulheres que eu sei que não vão dar certo para que eu realmente continue com aquela imagem de que minha mamãe é tudo para mim. Ninguém pode substituí-la. E a minha dinâmica amorosa está muito conectada com essa relação entre o meu pai e minha mãe. Eu, meu pai e minha mãe. Por isso que sempre que nós estamos numa triangulação, sempre que nós estamos de repente com amigos e vocês estão em 3, você pode perceber que um fica mais quieto, um fica às vezes até excluído. E o que é que você está repetindo aí nessa relação? Porque sempre quando nós nos reunimos em 3 pessoas, nós estamos revivendo aspectos de quando nós éramos bebês. Da minha relação eu, meu pai e minha mãe. Essa é a imagem do triângulo. A minha imagem de eu como criança. E como é que eu via essa dinâmica? Até mais ou menos os nossos 7 anos de idade. Os nossos registros estão aí. A nossa personalidade foi formada aí. Depois até os nossos 12 anos vai alguma coisa também. E até os nossos 21. Agora, o mais forte até os nossos 7 anos de idade. É ali que está todo o estrago da nossa vida e também toda a nossa força e o nosso potencial a ser descoberto e a ser descongelado. Porque se você descobre que você tem uma ferida grande ali, toda essa ferida, ela foi construída com base em cima de um tesouro. Porque quando você tem uma ferida, você cria todo um aspecto para conseguir sobreviver. E esse aspecto para conseguir sobreviver são as tuas forças. Por isso que eu digo que a sua maior ferida também é o seu maior dom a ser compartilhado. Quando você cura a ferida, você pode compartilhar esse talento. Vocês me escreveram muitas coisas aqui, deixe-me ler o que vocês escreveram. Minha filha desde sempre dormiu comigo. Estuda há anos trabalhando como psicóloga. Tá difícil. Vejo que muito vem de mim. O que será que a sua filha está tentando compensar em você? É péssimo que ela durma com você. Muitas vezes os filhos que dormem com os pais são responsáveis também. Porque as crianças, elas sentem dependência. E às vezes os pais eles se sentem tão naquela relação de pai e filho, tão forte nessa dinâmica, que eles confundem isso profundamente e não deixam os filhos irem para a vida. Muitos pais, muita mãe, muito pai não quer que o filho tenha sucesso inconscientemente para se sentir ainda importante para o filho. E aí ficam sustentando o filho com 40 anos de idade, ainda dão dinheiro para o filho se sustentar porque o filho não consegue se virar sozinho. Isso é uma forma de manter o filho à mercê dos seus padrões e dizer, bom, assim meus filhos ainda estão aqui comigo, ainda me verem.
Inconscientemente é uma maneira de dizer, eu ainda sou importante para o meu filho, enquanto eu puder ajudar eles com dinheiro, eles vão ser submissos a mim, ou vou continuar me escutando, me vendo. E isso é uma dinâmica de muita dor. Aí tá a menininha do papai e o menininho da mamãe. Até hoje, não gosto de pensar que eles têm relação. Olha aí, ó, Patrícia. Era uma forma que você tinha de tentar segurar a sua mãe para que ela não ficasse com o papai. Como que quebra esses ciclos? Primeiro ponto, consciência. Se você não tem consciência, você não tem como se libertar. Você só se liberta daquilo que você conhece, daquilo que você entende. Você não quebra um ciclo sem tomar consciência. Tá bom, eu entendi que eu estava emaranhado com isso. Agora eu posso mudar os meus comportamentos, os meus padrões. Então eu ressignifico essa imagem com a minha mãe, eu ressignifico essa imagem com o meu pai. E eu sou livre, eu curo essa minha criança que estava ferida. Mais ou menos assim. É assim que se reverte os estragos, trabalhando muito o seu autoconhecimento, trabalhando as tuas crenças, entendendo o que é que prendia você. Constelação familiar ajuda muito você. Nós vamos ter o curso de reprogramação mental positiva daqui a alguns dias também, que são 3 meses em que vocês vão poder passar comigo, reprogramando a mente. E isso é muito importante. Trabalhar essas crenças. Tem muito curso aí que eu ministro e que vocês podem participar para entender as próprias lives, gente. Participem, não percam, porque a nossa mente ela vai tentar nos convencer sempre de que é melhor hoje, eu acho que eu vou deixar, eu assisto outro dia. Mas assistam, porque nós criamos um campo eletromagnético quando nós estamos juntos. Então participar ao vivo é algo muito diferenciado, eu posso responder as tuas perguntas. Pensando na nossa história dos nossos pais faz muito sentido. Que bom, que bom. Sou divorciada há 3 anos e Lorenzo, de 9 anos, ainda quer dormir comigo. Ele fala para me proteger. Às vezes ele vai dormir com o pai, mas ele quer voltar comigo. Eis a história do menininho em que, quando o pai e a mãe se separaram, disseram para o filho, agora você é grande e você cuida da mamãe. O filho não tem que escutar que agora ele já é homenzinho, que ele já é grande e tem que cuidar da mãe. Porque a criança é a pequena e o pai e a mãe é que são os grandes. E nós confundimos isso totalmente quando nós colocamos os filhos no papel de grandes. Que eles me cuidem. Você cuida da mamãe. Você agora é um homenzinho. Não fala mais isso para o seu filho. Diga ao seu filho, você é criança e sou eu que cuido de você. Você é pequeno e eu sou grande. Você não tem que se preocupar com isso. E é bem forte, porque às vezes o seu filho, Mari, pode estar dormindo no lugar onde que dormia o seu marido. E aí é como se ele estivesse fazendo o quê? Assumindo o lugar do seu marido. E aí, ele assume um lugar que não cabe a ele e ele passa a representar para você aquilo que o seu ex-marido não foi. Aquilo. Ex-marido não existe na constelação, tá? Sempre é o primeiro marido, o segundo marido, nunca vai deixar de ser. E você precisa tirar esse filho desse lugar. Ele não tem que representar para você aquilo que esse homem com quem você se casou não foi. Ele tem que ser o filho. É por isso que você tem que dizer para ele várias vezes, você é o meu filho e não meu marido. A mamãe tem a vida dela e você tem a sua, e eu te libero para você ser pequeno, ser o meu filho. Um pai que trata muito mal os 2 filhos, ainda hoje. Já vi ele maltratando meu sobrinho igual fazia conosco. Eu posso dizer para você que tem muita dor. Muita dor. Um pé de laranja não dá abóboras. Uma pessoa que foi maltratada, a vítima se torna o perpetrador. Então, quando uma pessoa sofreu uma agressão, é muito comum que ela queira se vingar fazendo o mesmo com os outros. Não é assim? Muitas vezes, alguém mentiu para você e você acaba mentindo para alguém também. Alguém traiu você e você acaba traindo também. Alguém bateu em você e você quer bater em alguém também. Às vezes as pessoas atraem os próximos relacionamentos para compensar os anteriores. Eu fui deixada, agora eu deixo também. E quero fazer alguém sofrer. Isso é muita dor. Então, esse pai, ele só dá aquilo que ele tem. Ele não tomou consciência ainda de que ele teve muitas dores e ele não conseguiu transcender.
Cabe a vocês fazerem esse pai aprender a receber amor. Porque a pessoa que mais tem dificuldade de amar são as pessoas que mais precisam de amor. E é para isso que nós estamos aqui. É como se nós fôssemos um guarda-chuva. E nós que temos consciência podemos ajudar aqueles que não têm. E fazer com que o nosso guarda-chuva abranja e dê suporte, dê proteção, traga consciência para aquelas pessoas que ainda não têm consciência. Meu pai queria que eu fosse um menino, me sentia rejeitada por saber disso. Só me libertei depois de constelar e vejo que não tinha nada a ver com o que eu pensava. Ele sempre me amou da maneira dele. Lindo, exatamente. Meu filho pequeno de 8 anos só quer dormir no nosso quarto, em um colchão, não quer dormir sozinho. Isso está ligado à situação. Você precisa analisar o que é que esse filho está tentando compensar. Por que é que ele quer a atenção de vocês na hora de dormir? Quem ele está tentando livrar dessa relação sexual que não pode acontecer? Às vezes os filhos eles sentem... Os filhos estão sempre equilibrando os pais. E a sensação de um, a sensação do outro, e o filho vai tentar equilibrar de uma maneira ou de outra. Não lembro da relação dos meus pais, então significa que você está muito inconsciente e cada vez mais emaranhada. Tenho um bebê, Mariana, de 1 ano e 10 meses, bastante amorosa, mas nervosa. Tudo que a criança sente de 0 a 7 anos vem da mãe. E de 7 a 14 anos vem do pai. Então, ela está nervosa porque você é nervosa. Os bebês choram a dor da mãe. Um bebê mostra aquilo que a mãe não conseguiu resolver. É muito fácil que uma mãe entre em processo de depressão pós-parto porque ela enxerga ali no bebê a criança que ela foi. Quando os pais têm filhos, eles estão enxergando nas crianças as dores que eles tiveram na infância, os aspectos que eles não resolveram. E o bebê tá chorando, todo mundo vai ajudar a mãe, mas na verdade, todo mundo vai ajudar o bebê, mas na verdade quem teria que ser ajudada era a mãe que precisa de acolhimento e amor. Por isso, pessoas, se vocês querem ter filhos, se tratem, se curem. Porque não adianta vocês levarem os seus filhos para terapia. Os seus filhos não têm que se tratar, quem tem que se tratar são os pais. Os filhos, as crianças carregam as coisas que os pais não resolveram. E aí eles se mostram como um espelho dos teus problemas. Só que os pais têm quem colocar a culpa e dizem: é meu filho que não muda, é meu filho que tem problemas. Na verdade é você, ele está te mostrando aspectos seus que você não resolveu. E quanto mais você se libertar, quanto mais você se curar, mais o seu filho vai ficar livre. E se você já é grande, você percebe que você tem a responsabilidade sobre você. E quanto mais você se liberta e mais você se cura, os teus pais também vão se transformando. É realmente mágico. Muitas pessoas que constelaram me contam assim: nossa, Raquel, depois de constelar, 3 dias depois meu pai voltou a falar comigo. Fazia anos que eu não via o meu pai. Acontece muito isso. É muito mágico. Você retornar essa conexão com o pai, retornar essa conexão com a mãe, eles se abrem também para essa relação. E às vezes eles te dão um abraço que eles nunca te deram. É muito curativo. Raquel, o que fazer quando chega o irmãozinho e a filha tem 6 anos? Dizer à filha: você ainda é uma menininha. Você é a menininha. Você é uma criança, você é maior do que o seu irmão, mas você ainda é criança. E você vai ajudar também a cuidar do seu irmãozinho sendo a irmãzinha, não a mãe. A mãe é a grande, você é a pequenininha, o papai é o grande, você é a pequena. E mesmo assim você pode contribuir e ajudar sendo a irmã. Porque o que acontece? Se confunde muito esses papéis. De que então agora eu tenho que ser a mãe do meu irmão. Não, eu tenho que ser a irmã do meu irmão. E o que é que um irmão faz? Ele dá suporte, ele ajuda, ele ama. Ele ensina algumas coisas que só os irmãos ensinam. Né?
Não quero mais dormir sozinha. Normalmente é como uma coisa de quero chamar a atenção do meu pai e da minha mãe para que eles vejam que eu estou aqui e não só o bebê. É muito comum isso. Então, você precisa dedicar tempo a essa criança e dizer a essa criança: eu vejo você, eu amo você, você é minha filha. Incluir ela e fazer ela se sentir importante. E não dizer que ela já é grande e que agora ela já não precisa mais de tudo isso. Porque ela não é grande, ela é pequena ainda. Minha mãe conta que até 7 anos eu dormia somente com ela e de mãos dadas. E agora vejo isso se repetir com meu filho de 7 anos. Pode haver alguma relação? Imagina, Tati, você acha que tem alguma relação nisso? Não, acho que não tem nenhuma. É lógico que sim. Seu filho está repetindo completamente a história que você vivenciou na sua vida. Não tem como escapar. Os filhos vão mostrar aquilo que os pais não resolveram. Não tem escapatória. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Você pode ser estudado o quanto você for, mas os teus filhos vão te mostrar questões até inconscientes suas para você resolver. É um espelho muito grande. Adoro saber que tem solução para coisas difíceis na nossa vida. Adoro te ouvir, Raquel. Gratidão. Não existe ex-marido. Não existe. Sempre vai ser seu marido. Sempre. Primeiro marido, segundo marido. O oprimido torna-se opressor. Às vezes sinto isso, que não sei dar amor para minha filha. Suficiente. Gratidão. Quando eu compreendi que meu filho está muito mais calmo, diferente. Eu me curei e estou curando o que está em minha volta. Gratidão. Que lindo, que lindo. É realmente. E aí vem uma montanha de medicações. Ok. Raquel, me aproximo do marido, meus filhos se afastam de mim. Ótimo. É muito mais importante a relação do casal do que a relação com os filhos, sabe por quê? Porque se o casal estiver bem na relação, os filhos estarão bem na vida. Porque o filho, ele é resultado do casal, daquilo que está na relação dos dois. E se os dois estão bem no relacionamento, os filhos estão seguros e podem ir para a vida. Isso é muito importante. Lembrei agora, também tinha medo que minha mãe fugisse no meio da noite, só dormia agarrada no dedo dela. Que controladora, né? Não tenho contato com meu pai, mas já tive até os 13 anos. Sinto vontade de procurar, mas tenho medo. Parece que todos os homens que encontro são parecidos. Alana, você tem medo de encontrar o seu pai porque você tem medo de trair a sua mãe no amor. Você tem medo de amar o seu pai, porque se você amar o seu pai, você vai se sentir traindo a sua mãe. Ame o seu pai, busque ele, faça tudo o que você precisa fazer enquanto é tempo. E diga para sua mãe: mãe, eu amo você e amo o meu pai. Gratidão por você ter escolhido ele. Por mais difícil que tenha sido, eu sou grata. E mesmo que eu ame o meu pai, você também vai ser amada por mim. Gente, vou responder mais as 2 perguntas. Mais uma pergunta aqui. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 21 anos. Então não abandonou. Porque na verdade quando você tinha 21 anos não foi um abandono. Ficamos há 10 anos sem se falar e agora ele faleceu nessa quinta. O que posso fazer? Já estava fazendo suas orações para harmonizar com o pai. O seu pai não te abandonou. Porque com 21 anos não é um abandono. Pode ter certeza que não. O seu pai seguiu para a vida. E você deveria fazer o mesmo. Honrar o seu pai na vida. Agradeça a ele pela vida, por aquilo que você recebeu. Sinta gratidão. Honre e reverencie ele com a vida. E tire essa ideia de que ele te abandonou. Ele foi viver a vida dele, o destino dele. Talvez ele teve muito mais coragem do que qualquer outra pessoa do seu sistema que ficou vivendo uma vida medíocre e não fez nada. Ele viveu a vida dele. Entenda isso.
Realmente, depois que fiz constelação, meus filhos mudaram completamente comigo, estou melhor. Tudo muito esclarecedor, gratidão por compartilhar tanto conhecimento. Gratidão, gente, gratidão, Elô, amo você. Estamos juntas amanhã na PNL, formação em PNL, Practitioner em PNL com psicologia positiva. Quem vem? Quem vai estar aí? Pessoal, amanhã então nós vamos ter a nossa live às 7 horas da manhã, tá? Que foi a votação maior. Então nós vamos fazer a nossa live às 7 horas da manhã. Eu quero ver quem quer acordar cedo, porque eu sei que tem muita gente preguiçosa aí. E não adianta me dar desculpa e talvez eu nem vai deixar salvo. Vamos ver se vocês vão levantar cedo e assistir. Então às 7 horas da manhã, tá? Porque à noite eu vou estar ministrando o curso de PNL com psicologia positiva. Então, vamos fazer um brinde à vida juntos? Gratidão, gente. Um brinde às nossas curas e às nossas transformações que acontecem dentro de nós. Um grande beijo. Espero vocês amanhã. Tchauzinho.